Oi, pessoal, boa noite se você está assistindo esse vídeo, quando ele está estreando agora, sexta-feira. Ou bom dia, boa tarde para você que vai assistir qualquer outro dia aí. Meu nome é Tiago, eu sou um dos professores da classe dos jovens e a gente está aqui hoje com a nossa última lição da nossa revista, que a gente falou sobre os desafios do mundo pós-moderno. Então, hoje foram 4 meses que a gente estudou sobre vários temas muito interessantes, né? Até, só para a gente recordar aqui, a gente falou sobre pós-modernidade, avanço ou retrocesso, lidando com as pressões, Deus existe para me fazer feliz, vivendo em um mundo secularizado, a escolha de estar, mas não ser, a influência da pós-modernidade na música, a pós-modernidade, geração, novidade, não discuto religião, é cada um na sua, a mídia de massa versus o evangelho, modernidade, um desafio à comunhão, sem medo de ser diferente, a teologia da prosperidade ou a teologia da cruz, a sexualidade e a pós-modernidade, política ou politicagem, globalização, que foi o que o Guto falou semana passada, e hoje a gente encerra a nossa revista falando sobre carregadores de cruz. Essa lição é muito interessante, né? E ela vem fechar o que a gente falou e vem falado nesses 4 meses. Né? Parece não, mas passou muito rápido esses 4 meses que a gente está gravando essas aulas aqui. A gente está gravando as aulas tem mais tempo, desde quando a gente saiu, né? Desde quando a gente parou de ter a aula presencial lá em março. A gente começou logo depois a gravar as aulas, então já tem aí bastante tempo. Então, eu te convido também para você, se você chegou agora aqui e não viu, se quiser ver outras lições, no nosso canal aqui, você consegue ver, você pode ver lá. Mas essa lição, ela fecha o que a gente vem conversando, né, nesses 4 meses. Foram 4 meses que a gente pôde discutir bastante, a gente pôde conversar, e a gente trocou bastante ideia, mesmo que virtualmente, sobre esse pensamento do mundo pós-moderno que a gente tem enfrentado hoje. É um pensamento que a gente tem visto que é o pensamento que você é independente de tudo, que você não deve subordinação a nada e a ninguém, que você consegue viver num mundo só você é individualista, você não precisa olhar para o próximo, você tem que viver da maneira que te faça feliz e sem se importar com o outro. Que é muito contrário, muito contrário do que a gente vê os ensinamentos bíblicos aqui. Então, esse pensamento que a sociedade hoje passa, né, quer passar, é contrário ao que Deus quer para a gente, é o contrário ao que Deus quer que a gente viva, é o contrário ao que Deus quer que a Igreja de Cristo viva. E aí a nossa lição aqui coloca uns pensamentos que eu achei muito interessantes, que fala assim, eu vou ler. A pós-modernidade incentiva, que eu falei, o individualismo, o imediatismo, o fácil, né? A busca de conforto e busca o eu. Somente. Se eu estou feliz, beleza. Se eu não estou feliz, não importa com a pessoa. Seja em qualquer lugar, amizade, casamento, até mesmo na igreja. Se a igreja vem, a gente vai falar um pouco sobre isso, vem contra, né, o que eu estou fazendo, falando, eu me afasto. E o contrário, que a Bíblia ensina é a comunhão uns com os outros, o processo. Deus não tem pressa. Então, às vezes, a gente quer as coisas muito assim, rápido, mas Deus quer um processo com a gente, Deus vai ensinando. Né? O nosso caminhar com Deus é um aprendizado. Né? O sacrificial, nossa vida estar no altar. Né? Você, às vezes, você se colocar mesmo aos pés de Cristo, você se negar muitas vezes para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Né? A busca da vontade do Senhor, a gente já falou, e a Bíblia incentiva você buscar Deus em primeiro lugar. Então, a gente falando sobre isso, a gente conversando sobre isso, né, nesse quadrimestre, a gente viu esses pensamentos que a sociedade coloca para a gente estudou muito o que a Bíblia vem falando para a gente. E se a gente for falar, né, realmente desses pensamentos cristãos, como devemos agir e viver como verdadeiros cristãos,
a gente volta lá em Atos, né, que está falando, a gente pode falar sobre a comunidade cristã modelo. E aí eu te convido para abrir a sua Bíblia em Atos 2, e aí eu peço licença para ler para vocês aqui também, quero que você acompanhe. A gente vai ler Atos 2, do versículo 42 até o 47. Tá? Então, abre a sua Bíblia aí e me acompanhe o que eu vou ler. Então, Atos 2, a partir do versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui a gente está falando sobre como viviam os convertidos, novos convertidos lá na época, quando começou, né, a igreja, né, quando os cristãos começaram a se reunir como igreja. Né? Então, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a gente vê aqui, né, que os irmãos tinham prazer de estar vivendo e convivendo ali uns com os outros, nessa interdependência, né, e interdependência sadia entre os irmãos que eles estavam vivendo ali. Não era um relacionamento superficial, não era um relacionamento morno, não, eles estavam ali dia a dia, vivendo uns com os outros. Né? Hoje em dia a gente vê muito a gente vivendo de modo superficial, de um relacionamento morno. Às vezes eu vou à igreja, sento no banco, levanto, não falo com ninguém, ninguém fala comigo, não busco me envolver, né, com as coisas que a minha igreja está fazendo com a comunidade local, seja lá o que for, mesmo nesse tempo de pandemia que a gente está, né, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso à frente. Eu posso me envolver. Então, e a gente vê isso que acontecia lá, né, com os irmãos. E eles estavam ali realmente vivendo o que Cristo queria que eles vivessem. Né? Essa comunhão, o partir do pão, eles tinham prazer de estar juntos, de louvar, de estudar a palavra de Deus. Então, eles tinham essa alegria, a alegria que a gente precisa ter hoje. Muitas vezes a gente precisa buscar, né, e ter isso mais forte hoje em dia, né? E continuando em Atos, agora o versículo 3, né, a gente está falando sobre se envolver com a nossa comunidade, se envolver, e a gente vê agora Pedro e João, né, que eles estavam indo congregar ali, junto com os irmãos, e a igreja está envolvida, está inserida na sociedade, está inserida na comunidade. Então, Pedro e João estavam ali também, estavam indo, e eles não estavam, a igreja que a gente lê aqui, ela não estava só querendo estar junto ali, entre as quatro paredes, entre eles, vivendo nessa comunhão. Eles também estavam olhando para a comunidade. Né? Eles também estavam olhando as necessidades das pessoas que estavam cercando cada um deles ali. Temos exemplo aqui, falando sobre Pedro e João, que eles estavam indo, né? E aí tinha um coxo que ficava lá, né? Pediu esmola para eles. Eles fizeram mais, eles curaram, né? Fisicamente e espiritualmente aquele homem. Então a gente vê aí que a igreja não pode hoje estar só entre as quatro paredes, inserida nas quatro paredes ali, vivendo ali. A igreja deve sim estar em comunhão com os irmãos, todos juntos ali. A gente precisa olhar para fora também, né? E aí atender as necessidades dos nossos irmãos. E aí, assim, eu falo para a nossa igreja, nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, a igreja não parou
tanto para dentro quanto para fora também. Né? A igreja tem se envolvido na época que estava, quando começou a parte de usar máscara, a igreja fez máscara, distribuição de cesta básica, seja o que for, né? A igreja não parou, porque esse é um momento também que muitos estão sofrendo não só, vamos falar, emocionalmente, espiritualmente, mas sofrendo também por ou perda de emprego, ou por necessidade, seja lá o que for. Então, o papel da igreja hoje, também, além de... o principal papel é falar de Cristo, levar o amor, mas a gente tem que também olhar a necessidade da nossa comunidade. E a nossa igreja, e a gente pode afirmar isso, a gente vê isso, tem feito isso. Né? A igreja tem se envolvido, tem realmente levado o amor de Deus através de palavras, mas através de ações também. Né? A gente tem se envolvido e levado realmente isso. E quando Pedro e João fizeram a cura, né? Curaram esse homem, eles puderam, junto com a igreja, depois eles continuaram seguindo, né? Foram até a igreja, e lá eles puderam glorificar a Deus junto com esse homem. E também, se a gente for seguir lá, e eu não vou ler aqui, mas o versículo 3, ele vai falando até o versículo 8, do 9 em diante, Pedro tem ali o papel dele de pregador. Né? Ele chega ali e ele fala também. Então, ele alimentou, ele saciou tanto fisicamente, né, que ele pôde curar ali aquele homem, mas ele também levou a palavra, né, lá no versículo 19 e 20, a gente pode ler, ele fala assim, no 3, 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venha um tempo de refrigério e que envie ele, o Cristo que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba. Ele vai falando do versículo 21, ele vai falando até o versículo 26, né? Ele fala isso, mas assim, ele estava pregando, né? De forma nenhuma ele só curou e foi fazer outra coisa, não. Ele chegou, ele curou e pregou. É o nosso papel hoje, né? O ID, né, que Jesus deixou para a gente tem que fazer também. Né? Nossa missão principal é falar do amor de Cristo, é fazer missões. Né? Eu tenho que fazer, eu tenho que pregar. Né? A gente fala, às vezes, pensa em missões, missões lá na África, que é muito bonito, muito lindo, seja lá em qualquer lugar, mas esse tempo que a gente está vivendo, você tem um chamado missionário, e todos nós temos que ter chamado missionário, eu tenho que falar isso para dentro da minha casa, né, para os meus amigos. Hoje a gente tem milhões de meios de comunicação que eu posso fazer isso, eu posso usar meu celular, posso usar a internet, seja lá o que for, para falar desse amor, falar e viver, né? Principalmente, eu tenho que viver esse amor, porque hoje em dia a gente vê também muitas pessoas que vão para essas mídias e querem muitos likes. A gente falou isso para trás também, né? Eu quero viver de likes, mas a minha vida eu não vivo do que estou realmente falando ali. Então eu preciso viver. E a gente falou isso muito. Viver é o ter comunhão, é leitura, é oração. Eu primeiro me alimentar para eu poder depois também poder falar desse amor para outras pessoas. E voltando lá aos primeiros cristãos, eles faziam isso lá, eles estavam se alimentando primeiramente também. Né? Eles estavam lá estudando a palavra, eles estavam conversando, discutindo. E a gente tem que fazer isso hoje. Eu não vou falar infelizmente, mas não levem a mal essa palavra, distantes, né? Mas a gente consegue fazer isso através dos grupos de mensagem que a gente tem, através de qualquer coisa a gente pode fazer hoje. Mas a gente consegue ainda viver isso. É só eu querer. Se eu quiser, realmente eu consigo, eu continuo levando essa mensagem que Deus quer que eu leve. Pedro e João falaram sem medo, né? Foram ousados, que a gente falou que tem que ter ousadia para falar do amor de Deus, estar lá. Depois eles foram presos,
Mas é isso. Eles estavam ali realmente cumprindo o ID, né, que Jesus deixou para cada um de nós. E aí, continuando aqui, falando sobre essa parte de igreja, lá no Salmo 122, versículo 1, que é um salmo muito conhecido que a gente tem, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí, dessa alegria, né, dessa alegria que nós temos que ter hoje de não ir, quer dizer, a gente pode ir hoje à casa de Deus, né? A gente está vivendo esse tempo de pandemia que a gente tem falado muito. Então, a nossa igreja, nesse tempo que a gente está hoje aqui, outubro de 2020, a gente está conseguindo, as portas da igreja estão abertas para a gente poder fazer o culto, restritos ainda, né? Você tem que fazer a sua inscrição, toda essa parte, mas você pode. Mesmo você não indo, você pode assistir, você pode participar, né, dos cultos via internet, né? Você continua cultuando ali, né, através da sua casa, você participa cultuando ainda também. Mas um ponto que a gente coloca aqui é dessa alegria da gente ir à casa de Deus. Hoje que a gente fala ir, né, virtualmente, alguns virtualmente, mas ir presencialmente para alguns também. Mas eu me questiono algumas coisas assim. Você tem sentido falta dessa comunhão? Eu sei que eu sinto falta, minha família sente falta, né, de estar presente ali. A nossa classe de EBD, a gente tem conversado, né, e muitos jovens às vezes falam assim, a gente tem que voltar, a gente precisa voltar, porque é bom a gente estar aqui virtualmente conversando, tendo essas aulas, mas a gente passou por vários temas nessa nossa revista aqui, que quando eu estava pensando, estudando sobre a lição, eu falava, gente, se a gente estivesse lá presencialmente, ia ser tão mais gostoso, a gente ia poder trocar muito mais, né? Ouvir, trocar, tirar dúvidas, essa parte toda. Então, assim, a gente sente falta, mas você tem sentido essa falta ou você está confortável na sua casa, né? Você vivendo ali só, você só liga a televisão, você vai no celular e aquilo ali é suficiente para você, né? A comunhão do corpo de Cristo é muito importante. No domingo passado, o pastor pregou sobre isso, né? Falando sobre o corpo, né? O corpo de Cristo precisa estar ligado, né? Não adianta a minha mão estar aqui, se eu tirar a mão do corpo, ela não vai servir para ser estudada lá, ele falou, esses laboratórios, seja lá o que for, mas não vai fazer parte do corpo. Então, se você está se sentindo, se você acha que você pode fazer parte do corpo de Cristo, não estando integrado, né, não estando no corpo, você não faz parte do corpo de Cristo. Né? Não adianta os desigrejados hoje, acho que é isso, né, que a gente vê o número crescendo muito aí, não, eu sou isso, eu sou evangélico, mas não vou à igreja nenhum, eu estou ali, ótimo, a gente precisa ter a comunhão, a leitura, né? Mas Deus fala que a gente precisa estar junto, né? O corpo de Cristo precisa estar junto, né? Nem sempre vai ser o que você somos falhos, vivemos em comunidade, né? E família às vezes tem suas brigas, não vou dizer nem briga, mas tem suas discussões, tem pontos de vista, né, que mudam, que são diferentes, mas estamos ali para conversar, para trocar ideia, para demonstrar o amor, para perdoar, para ser disciplinado também, né? Hoje em dia, muitas igrejas também não falam sobre pecado, não falam sobre erros. Você não pode ser disciplinado pelo seu pastor, o pastor tem medo de disciplinar a sua ovelha, porque senão a ovelha pode ficar, senão o membro pode ficar chateado, vai sair, né? E eu esqueço que a palavra de Deus vem em primeiro lugar, e às vezes a igreja faz só muitos shows, não vem falando sobre a palavra, né? Não vem falando sobre a verdade que está aqui. Então,
a gente vive, e são todas essas coisas que vêm, que a sociedade vem colocando para a gente, que às vezes a igreja vai absorvendo, né? A gente vai esquecendo e vai deixando essas coisas serem o novo normal, né? O que a sociedade vem falando aí. Então, a pressão é grande e a minha visão é que essa pressão vai aumentar, né? Mas, assim, Pedro e João aqui não tiveram medo de falar, foram presos por isso. Eu, estou pronto para ser preso por falar do amor de Cristo, por falar da verdade? Você está disposto a pagar esse preço? Ou não? Né? Às vezes a gente fala muito da igreja perseguida lá fora, lá em outros países, que não sei o quê, mas a gente tem que passar, e eu acho, na minha opinião, a gente vai passar por isso, não na forma lá que é, as igrejas lá no exterior passam, mas assim, estão acontecendo já aqui no Brasil perseguições. Mas assim, eu estou pronto para isso, estou pronto para ser perseguido por amor a Cristo. Mas assim, eu acho que isso tudo que a gente viu nesses 4 meses, a gente tem visto que essa pressão, esses pensamentos do mundo pós-moderno vão contra realmente a palavra de Deus. E chega uma hora que a gente tem que se impor, sim. A gente tem que falar, não, a Bíblia é a minha regra de conduta e fé. E assim, não estou falando que a gente deve não obedecer às leis, né, que é bíblico também obedecer às leis, mas se a lei vier contra a minha verdade, vier contra o que eu creio, isso tem que ser a minha base, né, onde tem que me firmar. E aí, para a gente poder encerrar, né, eu achei esse texto de 2 Timóteo muito, muito bom, e eu acho que ele encerra bem o que a gente tem conversado nesses meses. 2 Timóteo 4, do 1 até o 5, peço que você abra aí e acompanhe comigo que eu vou ler. E aí esse texto encerra muito bem o que a gente estudou nesse tempo. Diz assim, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E eu acho que essa carta aqui, essa parte aqui, fala muito do que a gente tem visto e vivido, né, nesse tempo. Né? Lá no versículo 3 fala, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade. Quantos estão se recusando a dar ouvido à verdade? Mas ele dá um conselho, né, bem firme, né, e aí é pra gente. Lá no versículo 5, eu vou ler de novo aqui. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Né? Não está falando, você vai ter uma vida 1000, não vai ter problemas nenhum, não vai ter perseguições, não. Suporta as aflições, mas faz o seu trabalho, né? Cumpre cabalmente o teu ministério. Né? Temos que falar da palavra de Deus, temos que falar do amor de Cristo.
temos que evangelizar, temos que fazer missões, temos que ir. Cumprir o ID de Jesus, está lá em Mateus 28. Né? E eu gostei muito desse texto, achei que ele fechou muito bem o que a gente tem conversado e visto nesses meses. A gente vai sofrer muitas aflições, né? E está aqui, está na palavra de Deus isso tudo. Né? Mas Deus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não vai deixar a gente, né, desamparado. Temos que ter certeza disso e temos a certeza disso, confiamos em Deus, né, que sempre falou isso pra gente. Ok, pessoal, então espero que esse quadrimestre tenha sido tão bom para vocês como foi para a gente, que pôde estar aqui ensinando um pouquinho. Né? Acho que nessa última revista fomos eu, o Guto, a Priscila e a Lígia, que tivemos aqui com algumas lições. Semana que vem a gente inicia uma nova revista, né? Uma nova série de revistas aí. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns personagens bíblicos, mas eu vou deixar suspense no ar aqui, mas na semana que vem a gente volta a conversar e a gente apresenta aí nossa nova revista. Tá ok, pessoal? Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês.